Hebreus 11, versículo 32. Depois de Baraque vem quem? Sansão. Este homem, versículo 32, ele fala o seguinte, olha. E que direi, lá de Hebreus 11, 32. E que direi, faltar-me-ia tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, as quais pelas fé venceram o rei, nos praticaram a justiça, alcançaram as promessas, e daí por diante, não vamos me alongar nisso hoje, mas nós vamos falar hoje sobre a vida de quem? Sansão. Vocês conhecem a história de Sansão? Sansão é um personagem conhecido na Bíblia, né? Ao mesmo tempo que ele estava bom, ele estava ruim, e hoje nós vamos estudar um pouco sobre a história dele, coisas que ele passou na sua vida, mas você vê que ele fala que ele está entre os homens de fé. Aí você começa a pensar, você que conhece a história de Sansão, você começa a pensar, mas como Sansão está aqui nessa lista? É o que muitas pessoas se perguntam, ficam se perguntando. E hoje nós vamos estudar isso, abra lá sua Bíblia em Juízes, capítulo 13. Sansão. Juízes 13. Já acharam? Nós vamos falar do versículo 1. Olha como ele começa o versículo 1. Você lembra do caso de Baraque? Os filhos de Israel ficaram presos nas mãos dos seus inimigos durante 20 anos. E aqui, no caso de Sansão, não foi diferente. Diz aqui o versículo 1. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos de quem? Do Senhor. E o Senhor entregou as mãos dos filisteus por quantos anos? 40 anos. Então foi até o dobro do que ele foi de Baraque, não foi isso? E você vê que ele começa a história de Sansão assim. Então Deus viu que eles precisavam de uma ajuda, de alguém que pudesse fazer algo por seu povo. Então, versículo 2 dizia, e havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. E sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe, eis que agora és estéril e nunca tens concebido. Porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu concederás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo, um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima. E não lhe perguntei de onde era, nem lhe disse o seu nome. Porém disse-me, eis que tu conceberás e terás um filho. E ela continua a história dizendo aí para ele não beber vinho, para ele fazer as coisas que não deveria fazer. Então, dessa história aí de uma mulher que não podia ter filhos, que era estéril, já de um senhor, então ele fala que, olha, chega o anjo de Deus e fala assim, olha, você é estéril, não é? Mas a partir de hoje, você vai ter um filho, você vai se conceder um filho. Então você vai ficar gestante, vai passar ali o tempo e você vai conceber um filho. E este filho, este homem, será nazireu, escolhido por Deus, separado por Deus. Ele não poderá fazer tais coisas. Se ele seguir tais coisas, os dias dele serão de bênção, coisas boas irão acontecer. Quando você obedece a Deus, coisas boas acontecem conosco, não é assim que acontece? Então, Sansão nasce, não foi assim que aconteceu? Sansão nasceu e começou ali, ele viu que tinha algo diferente. Quando o Espírito do Senhor se apossava dele, alguma coisa parava Sansão? Nada parava. Sansão, um homem forte, derrotou os filisteus, rasgou a boca de leão, carregou uma porta de uma cidade nas costas. Lembra do tamanho das cidades? Lembra daquelas muralhas, coisas grandes? Elas não tinham portas. E nessas portas, Sansão coloca nas costas e sai andando, e leva para longe. Olha que coisa acontecia através de Sansão, quando o Espírito do Senhor
se apossava dele. Que coisas grandiosas acontecia. Mas chegou a um certo ponto que Sansão começou a andar pelos seus próprios caminhos. E é assim que acontece na vida de muitos. Na nossa vida, às vezes. Nós podemos tirar várias lições da vida de Sansão. E não é à toa que ele está ali como homem listado de fé. Aí você começa a perguntar por quê? Sansão começou bem, não começou bem? Começou fazendo as coisas conforme Deus havia lhe dito. Até que ele se engraçou com a mulher que não era do seu povo. Se você continuar a história de Sansão na sua casa, você leia Juízes 13, 14, 15, você vai ver a história de Sansão. Você vai ver que ele começa, ele acha bonita uma mulher que não era do seu povo. E ele quer se casar com uma mulher que não era do seu povo, que não respeitava o seu Deus, era mulher de outros povos. E assim começa Sansão a se engraçar por outras mulheres que não eram as mulheres que Deus havia para ele. Os seus pais perguntam para Sansão: Sansão, mas não tinha nenhuma mulher entre nós? Não tinha nenhuma mulher entre sua tribo que você poderia gostar? Mas Sansão começou a se desviar do caminho do Senhor. E essa é a nossa visão central de hoje. Porque a maioria das vezes nós começamos bem. Nós começamos animados, cheios de fé, cheios de ousadia. Nós começamos buscando as coisas de Deus. Nós começamos cheios de fé e ousadia para fazer. O Espírito do Senhor desce sobre nós e nós começamos a ficar cheios de Deus. Coisas boas acontecem. Coisas maravilhosas acontecem. Mas chega a certo ponto em nossa vida, e não se engane. Não se engane jamais. Porque as situações que acontecem na nossa vida, para nos distanciar de Deus, nunca vai ser de uma hora para outra. Satanás nunca vai criar situações na sua vida para que você saia de uma vez. Ele sempre vai criar caminhos, situações que para você não é nada. Para você é normal. Não, mas foi só uma coisa que não deu em nada. Foi só uma mentirinha, foi só uma situação pequena. E essa situação pequena é que vai se transformando numa grande bola de neve. Vocês já viram uma bola de neve? Se você jogar ela do alto da montanha, ela vai aumentando, aumentando, aumentando. Às vezes causa até aquela famosa avalanche, né? Que é isso que acontece. Porque começou pequeno. Às vezes é uma pequena situação que começa naquele coisas bobas que nós achamos, mas aquilo vai se tornando algo que nos impedindo de chegar aonde Deus quer que nós chegamos. Situações pequenas, coisas bobas, que para nós é bobas. Para Sansão, ele começou fazendo coisas que não deveria. Ele começou a fazer situações que foi distanciando ele dos caminhos do Senhor. Pequenas situações que vai nos distanciando do caminho do Senhor, vai nos tirando daquele caminho que Ele tem traçado para nós. Quando nós começamos a andar pelos nossos próprios caminhos, as coisas de Deus não vão acontecer. Por mais que você queira, que eu queira, que Deus faça algo através da minha vida, mas se eu não andar conforme Deus fala que eu ande, que Deus falou, olha, siga por esse caminho, mas eu, no meu achismo, acho que o caminho pela esquerda, pela direita é melhor. Eu não quero seguir o centro que Deus mandou. Porque é assim a nossa vida. Nós começamos bem, mas não é só o começar. É você terminar. Porque muitas pessoas começam. Muitos têm força para começar. Muitos colocam a sua esperança em Deus no início, colocam a sua vida diante de Deus no início. Fora aquelas que, quando começa a situação a ficar ruim para o lado dela, elas já pulam fora do barco. Porque elas começam a achar que elas estão sozinhas. E esquecem de entender e compreender que Deus sempre vai estar com elas. E tem outro tipo de pessoa, que são aqueles conforme Sansão. O Espírito do Senhor se apossava dele, certo? Não era isso que acontecia com Sansão? Sansão, quando vinha situações difíceis, ele pegou uma queixada no jumento, que mais ou menos é desse tamanho assim, a queixada do jumento, e matou 1000 homens, 1000 inimigos que vinham para diante de Israel. O Espírito de Deus se apossou dele naquela hora, e ele partiu para cima e matou 1000 homens. O homem era forte, não era forte? E resistente. Não é qualquer um que faz isso. Mas quando ele estava cheio do Espírito de Deus, as coisas aconteciam.
Mas chegou a certo ponto que Sansão começou a achar que não era Espírito de Deus, era dele mesmo. Eu nasci assim, eu vim assim, eu estou forte porque eu sou forte. As coisas vêm de mim, então eu posso tomar qualquer decisão que não vai acontecer nada. Eu posso comer coisas imundas, conforme ele fala aqui, eu vou poder beber vinho, eu posso cortar meu cabelo, que as coisas vão continuar do mesmo jeito. É assim que nós achamos às vezes que as coisas vão continuar do mesmo jeito, se nós começamos a fazer as coisas da forma errada, não fazendo as coisas daquilo que Deus quer. E existem situações que não é nem a forma errada aos seus olhos, mas não é aquilo que Deus mandou você fazer. Que para você pode parecer certo, para a sociedade pode parecer certo. Você pode estar buscando a Deus, mas Deus te mandou por um caminho. Se nós não seguirmos esse caminho, nós não estamos fazendo a vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, perfeita e o quê? Agradável. Quando você está diante da vontade de Deus, quando você faz conforme Deus diz na sua palavra, quando você segue as Escrituras de Deus, a sua vida se torna uma vida próspera. Coisas boas acontecem. Por mais que às vezes tenha dias difíceis, dias que você vai pegar e vai falar assim, mas por que está acontecendo comigo? Mas você sabe que Deus está do seu lado. E quando Deus está do seu lado, nenhum mal pode te atingir mais do que você possa suportar. Mas às vezes nós achamos que nós estamos fortes, que nós somos fortes. É assim que lá em Gálatas 3:3 fala. Quer ver? Abre aí na sua Bíblia, Gálatas 3:3. Lá no finalzinho da Bíblia. Passando Coríntios, Gálatas 3:3. Gálatas 3:3. Diz o seguinte: sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhas padecido tanto, se é que isso também foi em vão? Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, os faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Olha que coisa interessante que ele está falando aqui. Ele está dizendo, olha, você começou bem. Você começou e estava tudo certo. Mas será que nós estamos tão insensatos? Será que eu estou tão insensato na minha situação que eu comecei fazendo as obras do Espírito, fazendo conforme o Espírito tinha dito, seguindo as ordens de Deus, e agora estou acabando pela carne? Eu estou agora padecido, porque eu estou fazendo a vontade da minha carne e esquecendo das coisas de Deus, esquecendo os propósitos de Deus, esquecendo as promessas de Deus sobre a minha vida. Sansão não tinha uma promessa? Tinha ou não tinha? E Sansão tinha fé naquilo, porque ele começou fazendo tudo conforme Deus havia lhe dito. Começou destruindo seus inimigos. Era 40 anos de prisão ali dos filisteus contra o povo de Israel. O povo sofria, o povo estava ali penando, situações aconteciam, eram povoados atacados, coisas sendo roubadas. Lembra? Eles não eram escravos, mas eram ali povoados de Israel, obedeciam, tinham que fazer conforme o rei dos filisteus falava, tudo que os filisteus falavam, eles tinham que fazer. Doar uma parte da terra, era fazer toda a sua produção, aquilo que eles cultivavam tinha que ser uma parte para os filisteus. 40 anos sofrendo por causa disso. 40 anos até que Deus fala assim, olha, tem um que vai acontecer, que ele vai nascer, ele é separado, ele vai lutar, ele vai guerrear e vai salvar o povo dessa aflição. E ele começa fazendo conforme as promessas de Deus tinha dito. Começa as promessas de Deus se cumprindo na vida dele, até certo ponto. Que ele chega, eu acho que ele pensou, agora eu estou aí sozinho. Agora, porque é minha força, é os meus desejos, é as minhas vontades que têm que prevalecer contra as promessas de Deus. Quando nós deixamos as nossas vontades, os nossos desejos,
falar mais alto do que as promessas de Deus na nossa vida, a nossa vida não vai para frente. Elas não vão acontecer. Por mais que você ache que não, mas melhorou, a situação melhorou. Melhorou em quê? Financeiramente melhorou para você? Mas e o seu Deus que está com você? E a sua salvação? E o céu que você quer, que você deseja aí no final de sua vida? Não é assim que nós temos que pensar? Que a prosperidade não é só em dinheiro, mas é prosperidade e felicidade na sua vida, saber que Deus está ao seu lado. Não há nada mais importante para você do que você saber que Deus é com você. Não há dinheiro que compre isso. Não há situação que compre isso. E nós estamos assim às vezes. Nós começamos fortemente, espiritualmente fortes. Até vir a primeira situação que nos abala, que nos constrange. E nós começamos a seguir os nossos próprios anseios, as nossas próprias vontades. Aquilo que me agrada, aquilo que eu desejo, aquilo que eu tanto quero, eu começo a fazer. Eu começo a seguir os meus próprios anseios, eu começo a seguir meus próprios caminhos. E esqueço os caminhos do Senhor. Mas Sansão não tinha promessas de Deus? Tinha ou não tinha? Sansão tinha promessa de Deus, não tinha? Ele foi criado ali para lutar pelo seu povo, guerrear, ele era um dos juízes. Ele foi o líder de Israel durante um bom tempo. Ele foi juiz sobre Israel, ele decidia as situações do seu povo, do povo de Deus, do povo escolhido de Deus, era ele que decidia. Até que chegou a certo ponto que Sansão começou a olhar os seus próprios prazeres. Sansão começou a ver situações de uma maneira diferente. Ele esqueceu, deixou de lado aquilo que Deus havia falado com ele, com seus pais. Olha, sem bebida, sem coisas imundas, sem cortar o cabelo. E aquilo dali foi cada vez mais distanciando Sansão de Deus. Preste atenção numa situação. Deus nunca vai se distanciar de você. É você que vai cada vez mais para longe de Deus. Deus está sempre ali tentando falar, meu filho, minha filha, eu estou aqui. Mas aonde você está? Lembra de Adão e Eva? Ele desceu, no final do dia falou, cadê Adão? Cadê Eva? Onde que eles estão? Mas eles estavam o quê? Escondidos, porque estavam envergonhados do que ele havia cometido. Daquele pecado que era não desobedecer a Deus. Deus falou, não coma do fruto. E eles foram lá e comeram. Mas eles começaram a distanciar de Deus. E assim nós fazemos às vezes. Porque a luz de Deus, a presença de Deus nos incomoda a ser o quê? A estar seguindo a sua palavra. Muitas pessoas às vezes deixam de vir na igreja porque elas falam assim, não, mas eu estou em pecado, sou pecador. Mas se você quer e você deseja largar isso, venha. Se fortaleça em Deus, chega mais perto de Deus. Deus te cura, Deus te liberta, Deus te transforma, Deus te sara, Deus te dá vestes novas. Se você está em pecado, Ele é que te perdoa, Ele te perdoa seus pecados. Ele sabe que você não é perfeito, Ele sabe que eu não sou perfeito. Tem alguém aqui que é perfeito? Você é perfeito? Tem alguém que é perfeito? Ninguém levantou a mão? Está igual Jesus falando, quem tiver pecados, atire a primeira pedra. Lembra? Ninguém é perfeito. Pessoas, às vezes, você comete pecados, coisas que não deveríamos fazer, e nós fazemos. Mas nós temos um Deus que sua infinita graça nos perdoa e nos faz algo diferente. Que quer cada vez mais que você se aperfeiçoe. Cada vez você esteja mais perto dele. Mas é uma decisão nossa. Aqui Sansão estava decidindo, ele decidiu fazer conforme a sua vontade. E ele foi distanciando de Deus, fazendo as coisas conforme ele queria. Ele viu uma mulher diante dos seus inimigos. Uma filisteia. Olha só que coisa terrível. Ele foi para quê? Ele veio para libertar o povo da mão de quem? Dos filisteus. Estavam sofrendo quantos anos? 40 anos sofrendo. E agora, no momento de ele quer uma esposa, ele quer uma mulher, aonde que ele vai procurar? Aonde que ele se engraçou com uma? No meio de seus inimigos. Isso daria certo?
Jamais. E ele começa a fazer e seguir os seus próprios conceitos, seus próprios propósitos. Aquilo que ele queria, aquilo que ele desejava. Ele deixou de confiar no Senhor e começou a confiar naquilo que ele era. Lembra, Sansão não era só a sua força, mas Sansão também era juiz sobre Israel. Ele tinha poder de decisão ali. Ele começou a confiar em si próprio. Por isso que ele fala, olha, começamos cheio do Espírito, mas terminou conforme as suas concupiscências. Não é isso que Atos 3:3 está dizendo? Você começa forte, começa cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, mas chega um certo ponto que você vai começar a olhar para a sua carne, começar a fazer as coisas conforme a sua carne deseja. Você esqueceu desse Deus que faz através da pregação da fé. Não é mais segundo a lei, mas a pregação da fé. Se você tiver fé e confiar nele, ele vai fazer as coisas conforme o seu desejo. Se você confiar no Senhor, confiar no seu poder, confiar que ele é seu Deus, você pode deixar tudo na mão de Deus, que ele vai transformar a sua vida. Mas você tem que ter fé. Senão nós começamos a confiar em nós mesmos. Sansão começou a confiar em si mesmo. Lembra? Sansão começou bem. Os seus pais o conduziam conforme o anjo de Deus havia lhe dito. Faziam cordialmente conforme o anjo havia lhe dito. Mas chega um tempo, você sabe, que a pessoa começa a tomar suas próprias decisões, elas param de ligar para a decisão dos pais. E ele começa a tomar sua própria decisão. Ele começa a fazer conforme assim ele desejava. Então Sansão começou a fazer conforme ele desejava. Chegou a certo ponto que ele conhece quem? Dalila, não foi isso que aconteceu com Sansão? Conheceu Dalila. E ali naquela situação, tantas coisas Sansão já tinha feito errado, tantas coisas Sansão já tinha se misturado, tantas coisas fez Sansão cada vez mais para distante de Deus. Lembra que eu falei no início? As coisas não começam assim, olha, você já vai aqui, você já saiu depois já de novo, você não volta mais. Satanás às vezes vai tirando você pouco a pouco. Vai tirando você de cada situação pouco a pouco. Quando você perceber, você já está longe demais de Deus. Talvez quando eu perceber, eu já vou estar longe de Deus. Deus vai estar falando assim, cadê? Cadê ele? Cadê Adão? Cadê Eva? Já está longe. Porque vai tirando pouco a pouco nós dos caminhos de Deus. Ele vai nos tirando. Vai criando situações aqui, situações acolá. Ah, não deu para ir na igreja hoje. Olha, não deu para orar, eu estava muito cansado. Não consegui orar hoje, eu estava muito triste, abatido, cansado, fui dormir. Mas é normal, amanhã eu oro. Amanhã eu leio a palavra, amanhã eu tenho um momento com Deus. Amanhã, hoje eu estou cansado. E as situações vão acontecendo. Quando você vê, já passou uma semana, já passou um mês. Não é assim que as coisas acontecem? Não é assim que às vezes acontece na nossa vida, nós vamos deixando as coisas de lado. E principalmente as coisas que envolvem Deus. Nós preferimos nos envolver nas nossas coisas e deixamos as coisas de Deus de lado. E Sansão começa a se misturar com Dalila. Sansão começa ali a ter sua vida amorosa com Dalila, começa a tomar suas próprias decisões. E a Dalila quer, que ela foi contratada pelos filisteus para descobrir o segredo de Sansão. Como eu vou derrotar? Os filisteus queriam derrotar Sansão, porque Sansão havia sempre derrotado eles, e eles estavam querendo uma solução. Então Dalila, de muito insistir, faltava uma situação, que era cortar os cabelos. Sansão já tinha feito tudo o que devia de errado, e faltava uma situação apenas. Então Sansão vai e conta para Dalila, olha, se cortar meu cabelo, eu perco a força. Mas era o ato de cortar o cabelo, era o ato de desobedecer a Deus. O cortar o cabelo fazia parte daquilo que Deus havia falado para não fazer. Você não pode. Se nós obedecemos a Deus conforme tudo que Ele fala, conforme tudo que Ele disser, não tem como a sua vida dar errado. Mas se nós começamos a fugir, fazer outros nossos próprios conceitos, nossas próprias atitudes, as coisas talvez vão começar a dar errado na sua vida. Então Sansão tentou enganar Dalila várias vezes.
Dalila fazia, amarrava 7 cordas fortes, amarrava 7 cordas novas, e Sansão sempre chegava lá e se libertava, e falava assim, e ela falava, Sansão, os filisteus estão vindo. Sansão, os filisteus estão aqui, prontos para te atacar. E Sansão arrebentava as cordas. Sansão fazia tudo. O Espírito se apossava de Sansão e dava força para ele. Mas chegou um ponto que Sansão, e olha quanto tempo Deus deu para ele se arrepender. Você vê que mesmo Sansão fazendo coisas erradas, fazendo aquilo que não era conforme a Deus, Deus estava dando ainda oportunidades para ele voltar ao que ele era. É assim que Deus faz conosco. Deus está sempre dando as oportunidades para nós fazermos conforme a vontade dEle. Lembra? Ninguém aqui é perfeito, é? Tem alguém que é perfeito? Só para eu saber de novo, vai que tem alguém, né? Mas ninguém é perfeito. Nós não somos perfeitos. Sansão também não era perfeito. E ele vai, se envolve com Dalila, chega, ela corta o cabelo, e ela fala o que? Sansão, os filisteus estão vindo. E Sansão achando novamente que estava tudo conforme sempre foi. Conforme ele sempre esperava, conforme ele sempre acreditou ser, conforme ele sempre esperou que aquilo acontecesse. Então chegou a certo ponto, Sansão falou assim, agora eu vou levantar novamente e vou atacar os filisteus conforme sempre eu fiz. Conforme sempre foi, estou na rotina, eu sempre faço isso. Pode mandar vir, manda vir. Tem quantos aí? Tem 10 filisteus? Não, manda vir mais, 10 está pouco. Eu sou forte, já matei 1000 de uma vez, quero mais, manda 2000. Estava confiando na sua própria força. Deixou de fazer a vontade de Deus. Deixou de seguir os mandamentos que Deus havia falado para ele. Você é separado, você não é conforme demais, você é diferente. Você é meu escolhido. As minhas promessas estão sobre você. Você não pode fazer isso. E a última delas era não cortar o cabelo. E diz a Bíblia que Sansão não sabia. Ele levantou e ele pensou, vou sair conforme eu saí as outras vezes. Vou fazer conforme eu fiz as outras vezes. Está parecido, está igual. Ela fez comigo já, ela já me amarrou com as 7 cordas, e eu saí, já me amarrou outras vezes, eu saí de novo. Vai ser mais uma vez que eu vou sair. Mas a Bíblia diz que ele mal sabia que o Espírito de Deus já não estava mais com ele. Olha que coisa terrível. As coisas aconteceram de um dia para a noite? Não foi de um dia para a noite. Sansão veio cada vez mais se distanciando de Deus. Ele tinha a sua fé, ele confiava em Deus, mas chegou a certo ponto da sua vida que ele começou a fazer seus próprios conceitos. E assim que nós estamos às vezes, nós começamos cheio de fé, cheio de ousadia, querendo mais de Deus, querendo buscar as coisas grandiosas de Deus. Nós começamos sendo impactados pelo poder do Espírito Santo, e nós saímos daqui alegres, felizes. Lembra que eu perguntei, quem chegou aqui triste, abatido, você falou, não, agora eu estou feliz, eu estou animado, porque o louvor aqui me fortaleceu, o louvor me encheu, e você pode fazer isso todo dia na sua casa. Talvez alguma notícia te entristeceu, te magoou, vai orar a Deus, vai louvar o Senhor, vai agradecer o nome do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E a alegria vem por meio de quê? Quando você louva o Senhor, quando você engrandece o nome do Senhor, quando você coloca a sua esperança em Deus. Mas você vê que Sansão, ele achou que novamente ele ia sair, e os filisteus pegam ele. Não tinha mais escapatória para Sansão. E Sansão chegou a certo ponto, logo que eles pegaram, queimaram os seus olhos. Arrancaram ali os seus olhos, colocaram fogo. Pensa na coisa terrível. Além de você, imagina, eu sou o juiz sobre Israel. Eu estou forte. O Espírito de Deus toma conta de mim. Já vieram 1000 com a queixada no jumento, derrotei todos eles. O que você começa a achar? Eu sou forte. Eu estou cheio. Ninguém pode me derroter. E você se olha, você está no moinho, rodando e rodando, acorrentado, amarrado, e ainda com os olhos queimados, você está cego. Olha que ponto chegou Sansão. Um homem que confiava em si mesmo, que achava que podia fazer qualquer coisa, que ninguém podia deter. Mas quando você está com Deus, ninguém pode deter mesmo não. Mas quando você se distancia da fé, você se distancia de conhecer a Deus, você se distancia de confiar em Deus,
aí qualquer um pode te deter. Aí qualquer um pode te abalar. Qualquer um vai poder fazer você recuar naquilo que você tanto deseja, naquilo que você tanto quer, naquilo que Deus colocou no seu coração para fazer, naquilo que Deus colocou na sua vida como promessa de Deus para você. Talvez você saia daqui hoje confiante, feliz, alegre, mas situações vão acontecer na sua vida para tentar desanimar. Não ache que vai ser tudo mil maravilhas. As coisas acontecem na minha, na sua vida. Tem dia que você está alegre, está feliz, mas tem dia que parece que as coisas não estão funcionando. Você não pode desesperar, você tem que confiar em quem? Em Deus. Se você começar a distanciar de Deus, confiar, isso não foi Deus que falou, não, foi outra pessoa, isso não era coisa da minha mente, eu vou fazer conforme eu aprendi, eu estou precisando de dinheiro, eu vou enganar os outros, que é melhor enganar os outros, eu preciso de dinheiro. Se eu fizer algo ilícito ali, olha, eu vou ganhar muito mais. Se eu fizer algo que não vem de Deus ali, mas, olha, eu estou precisando, Deus sabe que eu estou precisando. Nós deixamos de confiar em Deus e começamos a confiar em nossas próprias forças. Nós começamos a confiar nas nossas próprias atitudes, naquilo que Deus não se agrada de nós. É o que Sansão fez. Até que ele foi preso. Queimado os seus olhos, não podia ver mais. Então aquilo que ele mais tinha, talvez, que pudesse ajudar ele, era a sua visão e sua força, e ele perdeu. Mas chegou um dia na vida de Sansão, que ele foi pegado ali, colocado diante do palácio dos filisteus. E naquele palácio, você pode ter certeza que é igual alguns têm os conceitos da nossa época, mas naquela época as coisas eram diferentes. Sansão ali era xingado, cuspido, chicoteado, ali as coisas aconteciam. Você pode ter certeza que as coisas que aconteciam com os prisioneiros naquela época não eram bonitas. Ele não ficava só indo na cadeia, igual é hoje, a maioria das vezes. Apesar que tem alguns países aí que são ainda mais severos. Mas não era só cadeia. A coisa naquela época era terrível. Então Sansão foi pego, colocado ali, diante dos filisteus, diante dos seus príncipes, diante do seu rei, do rei dos filisteus, para ser motivo de quê? De chacota. Olha só que ponto chegou a vida de Sansão. De juiz, de escolhido de Deus, a perder suas forças, e agora ser colocado ali como um palhaço, como ser chacota. Com certeza aquele povo está dizendo, olha lá, era o Deus deles, era o principal deles, Deus disse que estava com ele, mas ele perdeu tudo, nós conseguimos derrotar todos eles. Eles agora voltaram a ser os nossos escravos. Mas Sansão vendo aquela atitude, Sansão vendo aquilo, Sansão tomou a decisão e falou com Deus, Senhor, esse povo está humilhando. Esse povo está humilhando a todos aqui. Me dê mais uma vez. Só mais uma vez, me dê essa força. A Bíblia diz que Sansão estava amarrado, acorrentado a 2 pilares que fortificavam aquele palácio. E Sansão, naquele momento que ele falou, Senhor, me dá mais uma vez. Sansão com fé, acreditando que Deus poderia dar para ele novamente a força que ele tinha. Muitas de nós, às vezes, nós não confiamos que Deus pode novamente restabelecer sobre nós o teu Espírito Santo. Talvez você estava cheio do Espírito Santo de Deus. Você estava cheio do poder de Deus, cheio das promessas de Deus na sua vida, e você tomou situações erradas. Você tomou caminhos errados. Você talvez começou a seguir outros caminhos que não eram os caminhos de Deus. Mas você pode ter certeza, se você escolher novamente, se você tiver fé em Deus, acreditar que Deus é a sua força, que Ele é o seu libertador, que Ele é o Deus que pode transformar você e a sua vida, você pode ter certeza que Ele entra novamente dentro de você e faz morada em você. Mas a decisão tem que ser sua. Você pode aceitar, continuar a vida do jeito que você quer, a vida do jeito que você quer, a vida do jeito que você imagina. Você pode aceitar a vida do jeito que você quer, e você pode aceitar e vai continuar assim, não vai mudar nada. Talvez Sansão ali estava naquele momento ali, ele poderia continuar daquele jeito, até o resto da sua vida. Mas Sansão, num ato ali de escolha, ele falou, Senhor, mais uma vez,
E é quando o Espírito de Deus se apossuava de Sansão. Ele dava o quê? Força. Naquele momento, Sansão puxa as correntes, quebra os pilares. E ali morreu os principais dos filisteus junto com Sansão. Naquele último ato dele, ele derrotou mais filisteus do que toda a sua vida. Mas foi naquele último ato que ele confiou em Deus e ele clamou e pediu para o Senhor: eu quero isso de novo. Se você deseja, se você quiser, se você quer buscar a Deus, se você quer buscar o Espírito Santo de Deus, eu tenho para dizer hoje que Ele pode fortalecer hoje novamente. Ele pode entrar dentro da sua vida e fazer morar dentro de você. Se você desejar hoje e com fé acreditar que Deus quer estar com você novamente, e Deus quer estar. Se você se entregar a Deus, se entregar a Jesus, falar: Senhor, o Senhor é o Salvador da minha vida, eu preciso do Senhor. Não importa os caminhos que você percorreu atrás. Quem aqui tem carro? Você tem carro? Você tem? Ou moto? Quando você vai dirigir o seu carro, você olha para frente ou para trás? Para trás você quase não olha, né? Só quando você quer ir para trás. Mas você olha sempre para frente, porque você quer andar. Na sua vida do mesmo jeito. Você não deve ficar olhando para trás, você tem que olhar para frente. Olhe para onde você está sendo guiado. Se você está sendo guiado por Deus, não olhe as coisas para trás que aconteceram. Não olhe as coisas que ficaram para trás, olhe para as coisas que estão adiante de você. Deixe as situações que ficaram para trás, deixe as circunstâncias que ficaram para trás para lá. Comece a olhar adiante, olhe para frente. Não olhe mais situações. Talvez se Sansão olhasse para trás, ele jamais teria feito o que ele fez. Porque talvez ele se achar um pecador, não valia nada. Fiz coisas erradas para Deus, fiz coisas que me distanciaram de Deus. Eu fiz coisas que Deus não se agradou. E Deus se agradou? Não mesmo. Deus não se agrada quando nós começamos a andar pelos nossos próprios caminhos. Quando nós pecamos, começamos a andar, a fazer coisas que não deveria. Deus não se agrada. Mas Ele se agrada de quem tem um coração verdadeiro, de quem tem um coração sincero. Fala: Senhor, me enche novamente. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu quero novamente algo novo na minha vida. Eu não quero mais viver as coisas do passado, eu quero viver o que eu tenho adiante de mim. É isso que Deus quer de cada um de nós. É isso que Deus quer de você. Deixar as coisas que para trás ficaram para viver o quê? O novo de Deus. Peça para Deus hoje: Senhor, me encha do Teu Espírito Santo. Faz morada em meu ser, faz morada em minha vida, faz morada em minha casa, porque talvez até os meus saíram tudo, me abandonaram tudo. Da minha casa deixou de ser sua casa, porque nós tomamos decisões que não veio do Senhor. As promessas do Senhor estavam sobre mim, mas eu decidi fazer outras circunstâncias, outras coisas. Mas falo: Senhor, eu hoje quero mais do Senhor. Hoje eu quero ser derramado diante de Ti. Eu quero que o Senhor me encha. E Ele vai te encher. Se você tiver fé, se você crer no seu Senhor Jesus, se você aceitar que Ele entre dentro de você, você pode ter certeza que Ele te transforma. Ele te faz um novo homem ou uma nova mulher. Você pode ter certeza disso. É isso que Ele quer de você hoje. É isso que Ele quer de cada um de nós hoje. Ele procura verdadeiros adoradores que adorem a Ele que em espírito e o que mais? Em verdade. Sansão disse, ele clamou ao Senhor, falou: Senhor, lembra-te de mim. Ele fala: lembra-te de mim. Eu fiz coisas grandiosas, mas agora eu estou vazio. Mas se o Senhor me der mais uma vez, eu vou fazer conforme as promessas do Senhor na minha vida. Peça para Deus hoje: Senhor, faz morada em minha vida, faz morada em meu ser, me enche com o Teu Espírito Santo. Eu quero ser fortalecido pelo Senhor, eu quero viver aquilo que Tu tens para mim, eu quero viver os Teus propósitos, eu quero viver as Tuas promessas, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. É um ato de fé, é você saber que Deus está com você, é você se entregar a Deus, é você colocar diante de Deus, saber que Deus está acima de todas as coisas e que você, com o coração aberto, coração disposto para viver o melhor de Deus para a sua vida. Não há nada melhor do que você viver aquilo que Deus tem para você.
Não há nada melhor. Não há nada melhor do que você viver aquilo que Deus planejou para você viver. Você pode achar várias situações, você pode achar várias coisas, mas somente há um caminho, e esse caminho que Deus escolheu para você. Se você escolher andar por Ele, se você escolher se entregar, se você escolher ser fortalecido por Deus, você pode ter certeza que Ele vai te encher e vai te fortalecer e você vai conseguir andar por esse caminho. Por mais que seja difícil, complicado, Ele que te fortalece, Ele te faz andar. Amém?